Irmãos, eu quero ser breve, mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite, que está lá em Números, capítulo 11. Perdão, Números 13. Números 13. O versículo 1, Números 13, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos homens, aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então aí a gente tem a lista deles, e nós vamos pular para o verso 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, habitava nessa terra, era poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa foi a palavra então. E a Bíblia diz no capítulo 14, começa o 14 dizendo que o povo se lamentou e chorou grandemente. Pai, eu peço que a Tua palavra penetre no coração do meu irmão presente nessa noite, do meu amigo. Eu peço que a Tua palavra produza vida nos corações.
em nome de Jesus. Amém. Meus amados, aqui nós temos uma situação que é bem comum aos nossos dias. E eu gostaria de destacar aqui o que Deus quer fazer conosco. Qual é o propósito de Deus para conosco? Primeiro, nós vamos ver que Deus tira o povo do Egito e lhes tira debaixo de uma promessa. O povo de Israel saiu para uma terra. Abraão não sabia qual era a terra, não definidamente. E Deus o fez sair para uma terra, e debaixo dessa promessa o povo de Israel também foi. Aliás, eles foram, ficaram. Depois, quando teve a fome no Egito, em Israel, o povo desceu para o Egito, começou com José descendo para lá, foi levado como escravo ao Egito. Lá no Egito ele se torna um vice-governador, ele começa a mandar no Egito, orienta o Egito, leva o Egito à prosperidade, o Egito cresce, o povo de Israel desce para lá por causa da fome, e lá vai se estabelecer, e nesse período vai ficar lá durante 430, vai ficar lá durante 430 anos. E nesse período a Bíblia vai dizer que é um período de escravidão. Porque escravidão não é quando você se sente mal, não é quando você se sente escravo. A escravidão é quando você está fora do propósito de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que eles foram escravos no Egito durante 430 anos, porque eles saíram da terra prometida e foram parar no Egito. Nos últimos anos é que o povo começou a ver o peso da escravidão, porque o faraó, com a possibilidade do povo sair do Egito, ele começou a colocar mais carga sobre os hebreus. E os hebreus começaram a sentir o peso do comando de faraó. Aí sim, eles começaram a reclamar a escravidão e pedir a sua libertação. Então, essa foi a posição do povo de Israel. O povo sai dentro de um jugo muito pesado do Egito, que não queria que eles saíssem. Faraó persegue o povo de Israel, eles saem e vão para o deserto de Mala e Cuia, mas eles não têm exército, eles não têm força, eles não têm poder, não têm nada, simplesmente vão por causa de uma palavra de Deus e porque Deus levanta Moisés para tirá-los de lá. Saem e eles então caminham no deserto durante 40 anos. Agora, eles estão perto da terra prometida. E eles podem ver a terra prometida. Deus então orienta Moisés com respeito à terra, os passos. Moisés levanta 12 homens. Essa palavra de enviados aqui significa apóstolos. Deus levanta 12 apóstolos, Moisés levanta 12 apóstolos para que possam vistoriar a terra. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, eles não estavam do lado de fora da terra olhando de luneta. Olha que terra grande. Não, eles entraram na terra, eles caminharam pela terra, eles conheceram o povo. Mas o que fez eles olharem aquela terra? Uma promessa. Irmãos, Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito porque Deus tinha um propósito com eles. Deus não queria apenas tirá-los do Egito, Deus queria fazê-los habitar na terra prometida. Esse é o mesmo princípio pelo qual Deus nos salvou. Ele não salvou a mim e a você para nos tirar apenas do domínio de Satanás e do mundo. Deus não quer salvar o homem apenas para tirá-lo das garras do diabo. Quando Deus salva o homem é porque Ele quer revelar o seu propósito. A salvação é um meio. Há um propósito de Deus sobre a nossa salvação. Você sabia disso? Você não está aqui nessa noite por acaso. Você não está ouvindo a palavra de Deus nessa noite por acaso. Deus tem um projeto com você. Deus tem um plano para a sua vida. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. Foi isso que fez com que Israel não morresse nos 40 anos no deserto.
Eles estiveram na expectativa do projeto de Deus, mas observe que Israel, a cada dia desses 40 anos, estavam caminhando conforme a vontade de Deus. E todas as vezes que eles caíam, Deus tratava com eles, a fim de que eles pudessem ser aperfeiçoados e continuassem. É bem verdade que a primeira geração morreu no deserto, mas a nação de Israel chegou lá. A promessa de Deus se cumpriu nos filhos. Entende, meu querido? Deus trabalha conosco. Deus tem um projeto com a nossa vida, mas nós precisamos dar os passos. Nós precisamos ir em direção à promessa. Porque tem gente que fica esperando a promessa cair do céu. Opa, chegou o dia. Não chega, você que tem que ir lá. Você que tem que avançar em direção à terra prometida, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos avançar em direção ao que Deus nos confiou. Deus acredita no homem, Deus acredita em você, mas o que você tem feito para que a promessa, a palavra de Deus se cumpra na sua vida? O interessante é que Israel foi, e agora eles estão perto da terra. Moisés levanta 12 homens, eles vão, vistoriam a terra, conhecem a terra, mas eles vão sob uma orientação. Moisés fala: olha, entra lá, vê se a terra é boa, vê se o pessoal lá é forte, vê se a terra é gorda, magra, vê lá, dá uma olhada lá na terra, vê se vale a pena. Vem cá, não foi Deus que prometeu a terra? Sim ou não? Por que eles tinham que ver se a terra era boa? Né? Já parou para pensar nisso? Deus não prometeu? Por que eles tiveram que olhar? Não era por causa de Deus, era por causa deles. E quando eles vão olhar a terra, eles veem que a terra realmente é boa. Eles precisaram ir lá, vistoriar e falar assim: olha, realmente aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não era porque Deus estava colocando dúvida no coração de Israel, mas era porque Deus estava falando: olha, chegou o tempo, entra na terra, toca na terra, sinta a terra, traga o fruto da terra para Israel, mostra a minha fidelidade. Porque, irmãos, eu imagino que tenha dia ali que o povo de Israel, comendo aquele maná, ficou pensando assim: será que um dia a gente vai chegar lá? Será que um dia vai acontecer? Será que um dia a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida? Escuta isso, meu irmão, Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você esteja tão cansado de ouvir isso, né, das pessoas, dos crentes. Puxa, desde pequeno, desde não sei quando que eu ouço que Deus tem um propósito para a minha vida. Mas que propósito é esse, pastor? Pois eu vou te falar nessa noite. Eu vou deixar claro para você que você não saia daqui sem saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Assim como Deus tinha para Israel, eles foram lá, olharam a terra. A terra era comum de toda a nação de Israel. Não era para ser mais de um e menos do outro. Era para ser igual para igual. Todos teriam direito, todos poderiam usufruir da terra. Lá vão eles. Só que eles voltam. E eles voltam não ressaltando o cumprimento da promessa, mas eles voltam com os olhos nos obstáculos. Eles voltam com os olhos no problema. Porque isso é bem característico do homem. Nós nos detemos no problema. Pastor, tem promessa de Deus para mim? Tem, mas olha, está muito difícil. Tem muito gigante na terra. A adversidade é grande. Imagina eu ter que lutar com aqueles gigantes, eu vou morrer. E Deus então fala assim: olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou colocar vocês na terra prometida. Parece que Deus abandonou o povo, né? Porque lá tinha gigante. Que roubada! Porque no dia que eles saíram do Egito, Deus sabia que lá tinham os anaquins, né? Eu vou falar anaquitas, né? Mas anaquins. Então esses habitavam na terra, eram gigantes. E esses gigantes botavam medo em qualquer um, né? Ainda mais Israel, que não tinha exército. Mas Deus então levanta o povo para tomar posse dessa terra. Muito bem.
Só que quando eles voltam lá, eles vistoriam a terra, ficam lá 40 dias, quando eles voltam, eles dão esse relato para o povo e colocam medo no coração de todo o povo de Israel. Observe, a nação começa a ter medo. Josué e Calebe fazem calar o povo, os espias e todo o povo, dizendo: olha, o Senhor nos prometeu a terra. O que vocês estão com medo aí? Vamos, avancemos. É engraçado porque parece que Josué e Calebe, eles não tinham muito argumento, né? Parece que eles não conseguiram se defender muito, porque na verdade é tudo que Josué fala: vamos, levantemos e vamos guerrear, vamos tomar posse da terra que Deus nos prometeu. Foi só isso que ele falou. De repente você fala assim: puxa vida, Josué podia ser mais incisivo. Ele podia lembrar o povo o que Deus fez durante esses 40 anos no deserto. Ele podia lembrar o povo como que o Egito foi derrotado. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus fez o povo caminhar pelo Mar Vermelho a pés enxutos. Deus trouxe vitória ao povo de Israel, alimentou o povo de Israel. Os 10 mandamentos foram dados do céu para o povo. Deus cuidou do povo com milagres durante todos os 40 anos. Deu vitória sobre os inimigos, que não deveriam, não conseguiriam humanamente falando conquistar. Milagres aconteceram, terra se abriu contra os rebeldes, uma geração de rebeldes morreu. Deus cuidou de Israel em todo o tempo. De repente Josué podia usar tudo isso como argumento: ora, se Deus cuidou de nós desde a saída do Egito, não nos cuidará Ele agora na entrada da terra? Mas o que estava acontecendo é que não estava em jogo o poder de Deus. Israel conhecia o poder de Deus, Josué conhecia o poder de Deus. O que estava em jogo era o que aquele povo estava fazendo com o poder de Deus. Como que eles estavam conhecendo, ou como eles estavam lidando com o poder de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados a ver milagres de Deus e nós não sabemos lidar com eles. Nós vamos vendo Deus dando família, Deus abençoando a nossa vida, nos livrando de laços de morte, fazendo milagre em nossas casas, trazendo cura sobre as nossas vidas, e a gente simplesmente fala: glória a Deus pelo milagre. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nada, absolutamente nada que Deus faz em sua vida é sem propósito. E o que Josué estava jogando para o povo ali era o cumprimento da vontade de Deus, do propósito de Deus. Não era ali mais um milagre, não estava em jogo os milagres. O povo sabia que Deus era um Deus de milagres. Aliás, eles já estavam acostumados, nem a roupa deles se desgastavam. Eles estavam acostumados com milagre todo dia tinha milagre de Deus sobre Israel. Era de manhã, de tarde, de noite, Deus estava manifestando milagres sobre Israel continuamente. Milagre era o comum de Israel. Mas o que o povo não tinha era a consciência do propósito de Deus. Porque eles chegaram diante da promessa e eles temeram. E muitas vezes nós fazemos isso. Deus tem promessa para todo mundo aqui. Você sabia disso? Porque há um projeto de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas eu tô tão fraquinho na fé, eu estou tão longe de Deus. Não interessa, há um projeto de Deus para você. Faz assim, ó. Inspira, expira. Você conseguiu fazer isso? Então esta é a prova de que você está vivo. Se você está vivo, é porque Deus quer algo de você hoje. Se você respira, é porque Deus desenhou um projeto para você hoje. Só que muitas vezes nós vemos o milagre da vida sobre nós e não entendemos o porquê estamos vivos. E gastamos o dia com aquilo que não é propósito de Deus. Agora entenda, pastor, qual é o propósito de Deus? A terra, ela foi feita para Deus.
E quando Deus criou a terra, Ele queria que toda a criação, que os homens, tudo existisse, a fim de que pudessem produzir a sua totalidade. Por exemplo, a árvore, ela ia dar 100% dos seus frutos. Os animais iam cantar, iam nadar, iam andar, usufruir a terra. Nós íamos viver numa terra na sua plenitude. Não haveria abrolhos, espinhos, sequidão, né? A gente está em Brasília, agora começa a sequidão, né? A gente vê nariz seca, pele seca, a gente começa a secar e vai secando e tem que beber água para não secar. Falar em beber água, não vamos nos secar, né? Irmãos, porque o pecado entrou no mundo, porque houve deformidade. Nós estamos num mundo de violência, nós estamos num mundo de decadência. O nosso corpo adoece, todo dia tem célula sua morrendo. Nós morremos, porque o salário do pecado é a morte. Então essa é uma realidade, a gente morre mesmo. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o projeto de Deus é plenitude de vida. Quando Deus criou você, Ele queria que você vivesse num ambiente de santidade, de plenitude de graça. Como a gente não vive no mundo real, um mundo violento. Deus então coloca a igreja na terra e fala: vão lá, porque eu lhes dou autoridade, eu lhes dou poder e lhes dou uma mensagem. Vão lá, levem o reino ao mundo. E vocês sabem de uma coisa? Às vezes a gente pensa assim: pastor, mas é tão difícil falar de Jesus. Irmãos, ouça isso. Esse é um engano do diabo. Não é difícil falar de Jesus, porque nós o fazemos no poder do Espírito Santo. Estava conversando com os jovens essa semana, né, a gente vendo assim a dificuldade que é de evangelismo, e a gente estava falando sobre isso, dificuldade de evangelizar, dificuldade de falar de Jesus, quantos obstáculos que nós enfrentamos. Mas quando nós nos dispomos a ir, em 1h30, 10 pessoas se convertem. Porque o mundo está sedento de Deus. As pessoas estão carentes de Deus. As pessoas estão precisando conhecer a Deus, porque elas têm fome e sede de Deus. Ora, quantas pessoas pararam, ouviram? Teve gente que chorou, teve gente que abriu o coração. Nós tivemos tantas experiências já com o evangelho, porque o mundo está sedento de Deus, irmãos. Nós podemos trazer a vida abundante de Deus para essa terra, e esta vida abundante está sobre você. Deus quer que você viva isso. Pastor, mesmo fraquinho? Sim, não precisa se levantar na força do seu poder. Levante-se na presença do Senhor e na unção de Deus. Dependa de Deus, creia em Deus, porque Deus ama você. Deus acredita em você. Para de ficar com medo de Deus, das coisas de Deus. Para de protelar isso. Mas eu não. Senhor, eu não tenho força, mas eu creio no Senhor. É o Senhor que me sustenta. Senhor, tem uma terra prometida aí, tem gigante. Mas quer saber? Não é pela minha força que eu vou guerrear. Simplesmente eu vou me levantar e vou. Foi isso que Josué viu. Josué falou para o povo: gente, para de temer, porque até aqui, se estamos vivos, é porque o Senhor nos sustentou. Ninguém vai morrer. Vamos em frente, vamos entrar na terra, vamos subir, é hora. Não, mas eu não estou preparado para guerrear. Olha só, gigante, eu sou tão fraquinho, eu estou vindo fragilizado de um deserto. Para de olhar para a sua pequenez, porque não é você, mas é o Espírito de Deus sobre a sua vida. Nós podemos transformar esta terra. Irmão, se cada um aqui resolver depender de Deus, será cheio do Espírito Santo. A igreja de Atos entendeu isso. Quando o Espírito Santo desceu em Atos, a Bíblia diz que aqueles irmãos, todas as vezes que reuniam, eles saíam da igreja cheios do Espírito Santo. E eles não saíam cheios do Espírito Santo para sair animado do culto. O culto abençoado. Não, eles saíam porque eles tinham o poder de Deus para testemunhar.
Aqueles irmãos tinham vida para compartilhar. Eles tinham a palavra de Deus para repartir com as pessoas, porque eles estavam cheios de Deus. O mundo está precisando de Deus. Hoje de manhã estudamos que o Espírito Santo foi dado à igreja e Ele habita em nós. Você tem a realidade de que o Espírito Santo habita em você. Você já parou para pensar nisso? O Deus que criou os céus e a terra, que mantém o sol, mantém a lua, Ele está dentro de você. Ele foi dado a você, foi dado ao homem. Ele pode habitar em você. Irmãos, com isso, a Bíblia diz que nós temos que ser cheios da alegria, porque isto é o reino de Deus. O reino de Deus é de paz, justiça e o que mais? A alegria no Espírito Santo. Seus pecados são isso aqui, ó. São eles que fazem a sua separação de Deus, é verdade, mas eles são isso aqui. Não torne isso aqui um grande problema. Confessa e deixa. Vai viver o que Deus tem para você. Vai viver na dependência de Deus. Deixa o Espírito de Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Deixa o Espírito de Deus encher você. Deixa Deus habitar em você de verdade. Vai ser cheio de Deus. Vai manifestar o amor de Deus, porque ainda na adversidade você vai poder dizer: não, eu não estou preocupado com isso, há uma terra prometida, e é para lá que eu estou indo. Aí vão vir as adversidades, sei o quê? Eu vou me deter nas adversidades? Nada, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou em frente, o Senhor está comigo. E assim você vai vencendo, porque você tem a certeza de que Deus está com você. As palavras da sua boca podem transformar uma geração de pessoas. Abra a boca e fale, irmão. Seja cheio de Deus, não tema. Como que você está com Deus? Há uma promessa, há um propósito de Deus para você, há uma terra prometida. Você já sabe disso, Deus mandou espiar, né, a terra. E aí? O que você tem feito das promessas de Deus para você? Para de protelar, viva isso. Vamos orar? Eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé. E nós já vamos encerrar o culto. Mas eu não queria que você saísse daqui sem a certeza de que Deus quer que você viva o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é uma terra que glorifique a Deus. O melhor dessa terra são pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. São pessoas reconhecendo a grandeza de Deus. Os jovens dessa igreja estão descobrindo isso. Estão cheios de alegria e do Espírito Santo para testemunhar. Vocês não sabem como é que está sendo maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês, venham sábado. Sábado às 2:30, venha ver como é bom compartilhar de Jesus. Se solte das cadeias, desses problemas que você está vivendo. Viva na dimensão de Deus. Não pare a sua vida por causa desse problema. Tem muito mais de Deus. Há uma eternidade para você viver, meu querido. Há uma eternidade. Não é esse problema, não é o pecado. Passa por cima disso. Confessa, deixa, sai disso. Vai viver a vida que Deus tem para você. Deus o ama. E Deus quer que você viva na plenitude dele. Feche os seus olhos. Oh Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar as vidas aqui diante da tua presença, do teu altar. E eu quero pedir o milagre do Senhor sobre essa vida, sobre esse coração que de repente parou de viver na alegria do Senhor, porque se deteve na sua adversidade, nos seus problemas, nas suas dores,
na sua angústia, nos seus medos, nas suas preocupações, e esqueceu que Ele está vivo porque há uma terra prometida para ele. Nessa noite, eu quero pedir que o Espírito do Senhor toque o coração e revele muito mais do que o teu poder sobre ele. Eu peço que o Senhor traga a ele direção, sobre ela, a tua direção, a fim de que ela saiba que o Senhor tem ungido, o Senhor tem chamado, para que possa viver uma vida plena de alegria do Senhor, da presença do Senhor, da justiça do Senhor. Que venha o teu reino sobre esse coração, que venha o teu reino sobre esta casa, que venha o teu reino sobre essa família, sobre essa vida. Meu Deus, que não nos deixemos parar por uma adversidade, mas que a gente saiba que há um projeto de vida abundante para cada um aqui. Por isso, que o Espírito do Senhor agora toque os corações, mude as histórias, trate com as vidas, em nome de Jesus. Meu querido, se você entende que você largou o propósito de Deus, você precisa voltar para Ele. Pastor, eu fiquei preso nos meus medos, eu fiquei preso nos meus problemas, esqueci da terra prometida, eu esqueci que Deus tem um propósito para mim, e hoje eu quero restaurar esse propósito na minha vida. Eu quero te convidar a vir à frente, nós vamos orar por você. O que fez você esquecer do propósito? O que fez você abandonar o propósito? O que fez parar você?